em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Cristo seja conosco. Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam pela primeira vez. Receba o abraço de todos os trabalhadores aqui da UEC. Aproveitamos para agradecer à Rede Amigo Espírita por disponibilizar o espaço para a transmissão deste evento, dessa palestra. Estamos transmitindo ao vivo pela internet para o mundo todo. E aqueles que quiserem acessar pelo canal 4 na Rede Amigo Espírita. E também pode acessar pelo YouTube, ok? Muito bem. Nós vamos dar início, então, pedindo ao nosso irmão Paulo para fazer a leitura.
Boa noite a todos. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nos problemas da posse. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Palavras de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitoriais do plano material que, muitas vezes, não passa de sombras coaguladas em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram a paixão da fosse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos da criatura que amavam e antes os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostos, não vacilaram em abatê-la sob o golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos dos bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculo de morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmo com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem presunção de te assenhorares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo qualquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Vamos então elevar nossos pensamentos ao alto, buscando nos sintonizar com Jesus, nosso Mestre amado, para agradecer por tudo que tem feito por nós nessa nossa caminhada. Amado Jesus, pedimos a Ti neste momento iluminar a todos os irmãos que aqui se encontram presentes. Que os espíritos amigos, trabalhadores de Tua seara, possam envolver todos eles, Senhor, neste amor que harmoniza, e que todos também, Senhor, encontrem nessa casa aquilo que vieram buscar através do palestrante da noite. Que a Tua paz seja com o nosso palestrante também, intuindo que ele possa ser muito feliz no assunto da noite. Se conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Hoje nós recebemos a visita do nosso irmão Humberto Dutra, lá da Comunidade Cristã Espírita Florescer, que vai nos falar hoje sobre o apego. Boa noite. Era um botão.
Friozinho, né? Frio, né? Tudo bem? Estamos bem? Estamos? Que bom. Normalmente a gente observa as pessoas durante o dia, durante as suas noites, acabrunhadas, tristes, em desenganos, e encontrar pessoas bem é muito bom. Vamos trocar de lugar. Porque nós moramos num planeta de provas e expiações, e assim nos cita, assim se apresenta a doutrina espírita, que planeta de provas e expiações é um planeta onde as dificuldades relacionadas ao campo da afetividade são enormes. Provas e expiações, planeta em desalinho, distante do amor profundo, do amor solidário, fraterno. Então nós sofremos com isso. São as causas primárias de nossas dores. Se nós estamos bem, isso é muito bom. Por favor, tem alguém que está vindo na casa União Espírita Cristã hoje pela primeira vez? O senhor, a senhora? O senhor. Algum de vocês ouve falar hoje, tem informações hoje, pela primeira vez sobre doutrina espírita, ou já tinham noção, conhecimento e informação? Todos vocês já conhecem, já leram, tomaram conhecimento e informações sobre doutrina espírita. É isso, né? Ok. Nós fazemos essa pergunta porque, às vezes, nós usamos algumas palavras que não são palavras comuns do dia a dia, e as pessoas às vezes não entendem, por isso que a gente procura antes perguntar para esclarecer, etc. Hoje, nós voltamos à nossa casa de origem, o EC, União Espírita Cristã. Casa de origem porque quando chegamos aqui, em 1982, aqui no estado do Espírito Santo, foi a primeira casa que nós frequentamos. Foi a nossa casa de referência. Lembro que quando nós chegamos aqui, tinha um terreno enorme aqui, não tinha construção quase nenhuma. A primeira palestra que nós ouvimos aqui era ali, onde é o bazar hoje. Ali era o salão, ali era a recepção. E quando nós chegamos, nós já conhecíamos de um outro estado a doutrina dos espíritos, e a gente chegou e, de forma silenciosa, procuramos um assento e ficamos ouvindo o expositor apresentar seu tema. E depois nós passamos a frequentar durante muitos anos essa casa. De uma certa forma, temos um registro nessa casa. São quase 30 anos aqui nessa casa. Por que eu estou falando isso? Porque tem tudo a ver com o meu tema, apego. Sofia, que é uma pessoa que nós conhecemos há bastante tempo, quando ligou para nós e nos chamou para que pudéssemos conversar nessa noite, já conhecia esse trabalho, apego, desapego, e nos chamou para que nós pudéssemos conversar durante alguns instantes. Esse texto está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção para o fato de que os bens materiais que nós conquistamos em nossas vidas, nós não podemos levar conosco após a nossa partida, o nosso retorno à casa materna, que é a erraticidade. Nos chama a atenção o Evangelho segundo o Espiritismo da necessidade de, nesse momento em nossas vidas, nós estarmos trabalhando o nosso lado espiritual. O nosso lado espiritual, que é o nosso patrimônio, é o patrimônio que nós vamos levar
para a nossa casa de origem, para o nosso regresso. Olhando com esta visão o Evangelho, na nossa interpretação, nós começamos a ler alguns pontos, algumas vírgulas, e permitimos viajar na literatura de forma mais profunda. Aí ficamos pensando o que vem a ser bens materiais. E para nossa surpresa, fazendo uma viagem de introspecção, percebemos que os bens materiais na qual nós colocamos em nossos cofres pessoais, e eu estou me reportando a Humberto, são bem maiores do que aqueles que eu imaginava. Por isso que nasceu esse texto, esse tema, esse trabalho. Porque eu fiquei observando, quando lia o 16:14, e fiquei pensando, o que tem no universo? Doutrina espírita. Bom, a literatura me diz, Deus, causa primária de todas as coisas, fluido espiritual e fluido cósmico universal. Ou fluido cósmico, ou fluido universal. Fluido espiritual, que também é chamado de fluido inteligente. Tendo isso como ponto, eu fiquei pensando, e depois tem o quê? Aí a doutrina espírita me informa que depois tem, saindo do fluido espiritual, fluido inteligente, que é uma energia sem forma definida, o espírito, ele cria, que é a sua maior criação, o seu perispírito. Ele retira do fluido cósmico universal, que é uma matéria quintessenciada, e cria o seu perispírito para que ele possa interagir com a matéria. Assim sendo, nesse momento, quando nós conversamos, eu estou composto dessas três partes. O espírito, que não tem forma definida, o perispírito, que é o ser intermediário, elástico, moldável, plástico, que dá forma ao corpo físico, que é esse aqui estampado. Assim sendo, amanhã, quando eu voltar para minha casa de origem, a erraticidade, eu deixo o meu corpo físico aqui e volto com toda a minha bagagem, tudo que eu consegui aprender, adquirir, minha experiência desse instante aqui, nessa vivência física. Então um corpo fica e volta os outros dois corpos. O espírito propriamente dito, que dá vida plena ao perispírito, que é uma cópia semelhante ao corpo físico. Entendido isso, eu fiquei pensando, tá bom, qual é o objetivo do meu nascer? O que eu estou fazendo aqui? Aí fui para a literatura espírita para que ela pudesse me responder. Simbolicamente respondendo, ela me disse assim, olha, Humberto, você nasceu basicamente com dois objetivos. Sublimar os teus sentimentos e intelectualizar a tua matéria em relação à sublimação dos teus sentimentos. Eu falei, só isso? É. Aí eu percebi que a estrada é longa. Porque eu nasci para sublimar os meus sentimentos. Então, eles não estão sublimados. Se os meus sentimentos não estão sublimados, não estão prontos. Se não estão prontos, eu não estou pronto. Eu estou a caminho. Eu tenho o processo reencarnatório através das existências múltiplas para este aperfeiçoamento. Por que eles não nasceram pronto? Me pergunto. Porque isso depende dos teus esforços, Humberto. Me responde a doutrina espírita. E o que eu tenho que fazer? Aí eles me dizem, na tua marcha evolutiva,
Depois que você... 72, Livro dos Espíritos. Depois que você abandonou a condição de proto-pensamentos e passou a ter pensamentos constantes, você passou a ter lapsos de razão, já que visitavas o campo das sensações e das emoções. Aí começa a se dar o teu livre-arbítrio, a tua capacidade de discernir entre o equilíbrio e o desequilíbrio. E nesse processo é que você veio reencarnando até os dias de hoje. Quando chegaste a esse ponto e partisse para a condição hominal, que é o pensamento constante, passasse a ter a liberdade de escolhas. E nesse processo de liberdade de escolhas, como até hoje, você cometeu, no ponto de vista de vocês, encarnados, nossos, enganos e desenganos, erros e acertos. E assim vai permanecer ainda durante muito tempo. Porque os erros e os acertos fazem parte da minha história e farão parte ainda, pela minha imaturidade psicológica e espiritual, durante muito tempo. Não estou pronto. E eu perguntei, e como eu faço para dar um salto de qualidade? Afinal de contas, eu estou no mundo, eu sou ansioso. E a literatura espírita me respondeu, não vai dar. Aqui não tem salto de qualidade, aqui tem trabalho. Aqui são conquistas espirituais. Tá bom, como é que eu faço? Sublima os teus sentimentos, já o dissemos. Sublimar os meus sentimentos é ter um olhar para com todas as pessoas de condescendência, de compreensão, de entender que todos nós fazemos parte do mesmo espaço, do mesmo terreno, somos filhos do mesmo Pai, somos monitorados pelo mesmo governante, o Cristo prometido de Nazaré, também chamado de o meigo Rabi da Galileia. Isso é sublimar sentimentos. E por que eu não fiz isso até hoje? Perguntei à doutrina. Bom, a partir do momento que você teve a liberdade de escolhas, você teve uma preocupação ardente, a escolha pelo prazer, pelo desejo, pela posse. Por que eu fiz isso? Já o dissemos, por causa de tua imaturidade psicológica. E eles me explicam mais na literatura. Que nesses primeiros passos reencarnatórios, por uma questão de sobrevivência, eu ainda, amparados nos braços do primitivismo, necessitei ter a posse como forma de sobrevivência. Eu tomei a mulher pelos cabelos, eu homem, lembrando sempre, abre parênteses, espírito não tem sexo, fecha parênteses. Todos nós fizemos isso, em algum momento. Tomei ela como posse, tive filhos com ela, tomei a caverna do outro porque eu era mais forte, tomei o gado do outro porque eu era mais forte, tomei as armas, tudo do outro eu fui tomando mais forte. Eu me tornei um guerreiro. Eu fui desenvolvendo a minha sociedade, a minha família, a minha sociedade, o meu povoado como um todo, através da posse, através da força. Eu fui pegando, eu fui tomando. Esses são os meus primeiros passos reencarnatórios. E eu gostei. Foi fácil, foi bom, foi prazeroso. Ainda mais depois que eu descobri nesse processo reencarnatório que as pessoas que vibravam na mesma sintonia que eu, ignorantes da lei do amor, me aplaudiam. Porque eu tinha posse, porque eu tinha o poder, eu tinha o mando. Naquela época nós não visualizávamos a vida plena, apenas a vida estagiária, aquela da conquista, do prazer, do momento, da paixão, do desejo, dos territórios, das fortunas aparentes. E assim eu fui trabalhando. Assim eu fui visitando as minhas reencarnações.
Fui tomando, fui pegando, fui tomando, fui pegando. E eu não fui percebendo que esse patrimônio eu não tinha como arrastar comigo. Toda vez que eu voltava para a erraticidade, eu não tinha como levar isso comigo. Mas devido à minha condição primitiva, eu também não ficava por lá muito tempo. Eu reencarnava logo a seguir. E como eu já tinha um certo domínio sobre como ter a posse, era fácil eu ter de novo. E eu acabava me repetindo. Por isso que os meus primeiros passos como espírito andarilho do tempo são tão difíceis de movimento. Porque eu ainda não tenho uma razão de profundidade. Não bate em mim, não pulsa em mim ainda o ser solidariedade. E eu venho pelo tempo assim, conquistando, tomando, e acabo me acostumando com isso. Até porque as informações que eu tinha na época dos meus líderes religiosos também eram equivocadas. Também navegavam no campo da posse. Então eu estava em casa. Mesmo encarnado ou desencarnado, não tinha um real interesse de mudar as coisas. Só que depois de tantas idas e vindas, o espírito começa a se interrogar: será que isso não vai ter fim? Quando ele faz essa interrogação, será que isso não vai ter fim? Ele cria um problema para ele. Ele passa a ter o arrependimento. Quando ele passa a ter o arrependimento, ele passa a ter o despertar de consciência. Quando ele passa a ter o arrependimento, o despertar de consciência, ele ganha de presente a culpa, que é o maior adversário do ser hominal. É o maior patrimônio que ele pode carregar e pode fazê-lo sofrer. A culpa. Aí, preocupado com isso, lá nos primórdios ainda, a gente tenta mudar um pouquinho, mas a gente já vive no conforto dos aplausos. Como é que a gente faz para mudar isso? É muito difícil. Então o apego é altamente positivo. Basta a força bruta. A força financeira, a força cultural, a força da voz, a capacidade de liderança. É fácil. A gente conquista entre os homens, isso é farto. Essa moeda é abundante entre nós. Mas cada vez que eu desencarno e volto para o plano espiritual, começo a perceber que eu vou reencarnar, mais ou menos eu já sei qual a estrada que eu vou frequentar, eu já fico com um certo desconforto. Vai ser a mesma coisa. Aí, nesse processo de liberdade, de desejo de paz, ainda muito embrionário, Deus, o Criador, convida a nos visitar o Cristo prometido. Aí o Cristo vem e nos convida a fazer diferente. E nos convida a conhecer a lei do amor. Ou lei de liberdade. Porque a lei do amor é a lei de liberdade. Quando eu amo, eu não sou preso a ninguém. Nem tenho a posse de ninguém. Aí a minha culpa fica muito acentuada. Porque eu não entendo muito bem essas coisas. Por que não me avisaram antes que era tão bom ser livre? Eu não deveria ter feito todas as atrocidades. Aí eu já reencarno com uma certa dose de culpa. Mas o que é mais difícil nesse processo reencarnatório com essa dose de culpa é que eu não tenho consciência disso. Eu não tenho consciência porque a culpa não está estampada na minha consciência. Onde estão as leis de Deus? Na tua consciência, diz a literatura. Então eu sinto uma coisa estranha que me rói, que me destrói. Um desconforto em estar entre as pessoas, entre a sociedade. A minha consciência não casa, não harmoniza, porque existe em mim uma culpa. Eu não sei porquê, mas eu trago essa culpa comigo. A culpa está na minha inconsciência. Sim. Porque todas as atrocidades que eu cometi no meu pretérito, nas minhas reencarnações, que eu não tenho consciência, eu não sei disso, estão armazenadas. Todo o meu patrimônio está guardado em mim. Eu sou herdeiro de mim mesmo.
Nesse momento, quando nós conversamos, eu quero dizer que o processo continua. Agora, com mais facilidade, depois de alguns séculos, alguns milênios, de acessar a consciência. Mas eu ainda trago dentro de mim todo esse período de inconsciência e todos os primeiros passos, primeiros capítulos de minha história. E hoje eu retrato no meu dia a dia, através das minhas enfermidades espirituais, somatizadas na conjuntura fisiológica, física, essa inconsciência ferida, machucada. Então eu trago as enfermidades que hoje pulsam em nosso dia a dia, nesse processo de recolhimento das culpas que eu carrego. E hoje eu me movimento dessa forma. Percebo, nesse movimento que faço, que eu preciso me libertar. Aí eu volto ao Evangelho 16:14, do apego, e quero ficar livre das coisas que eu me apeguei, o celular que eu amo demais, o laptop, o carro, a casa, o apartamento, o dinheiro que eu penso ter no banco. Eu não quero mais os bens materiais. Mas eu fico vendo no Evangelho, nessas entrelinhas que eu falei no início de nossa fala, que talvez esse não seja o meu maior problema. Talvez o meu maior problema seja os objetos que eu materializei. Eu não percebi, mas eu materializei meus sentimentos. E isso é meu patrimônio. Esteja, Humberto, aonde estiver o teu tesouro, lá vai estar teu coração. Eu materializei os meus sentimentos. Solidifiquei. Olhem como eu fiz isso sem perceber. A Gênese, o livro A Gênese, me diz que eu sou responsável pela psicosfera ao meu redor. Eu penso, sinto, arrasto comigo e manipulo a carga energética que está ao meu redor. E eu tenho capacidade de expandi-la. Ou seja, se eu tenho a capacidade de manipular a carga energética que me cerca, através do meu pensar e do meu sentir, ela me envolve e eu vibro nessa sintonia. Aí eu passo a compreender a materialização dos meus sentimentos, que são os meus pensamentos densos, que eu materializei. Esteja onde estiver teu tesouro, Humberto, lá vai estar o teu coração. Aí eu fico percebendo as posses que eu tive, que eu fiz, que eu determinei, e que foram sutis para a sociedade capitalista, que não detectou. Mas a partir do momento em que eu fiz daquele meu marido, daquela minha mulher, daquele meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu coisifiquei. E passei a acreditar que aquilo era meu. Tomei posse. E penso que aquele, de uma forma sutil, porque eu sou educado, parcialmente culto, eu disfarço muito bem na sociedade. Mas de uma forma sutil, eu vivo bem em harmonia com você. Basta que você me compreenda e me aceite. E preferencialmente não me contrarie. Aí eu estou em paz e paciente. Eu solidifiquei todas essas coisas e mascarei. Porque me interessava. Eu continuo mesmo, só que agora com outras técnicas. E eu vou levar esse patrimônio comigo. Eu vou arrastar, porque quando o meu corpo físico ficar aqui, eu vou levar a conjuntura espiritual. E aonde eu sinto, aonde eu penso, não é no meu corpo físico, é no meu corpo espiritual. Eu vou levar todo o patrimônio comigo, não tem jeito. Não vou levar o celular, a aliança, o relógio, o óculos. Vou levar o mais grave, os bons e maus sentimentos que eu fiz ter ao meu redor. Eu não quero mais isso. Eu estou cansado disso. Como é que eu faço para ficar livre disso?
Cansei. Simples, Humberto. Sublima os teus sentimentos. Intelectualiza esses sentimentos. Compreenda-os. Mas eu estou tentando já há séculos, há milênios. A Terra tem, em termos de vida útil, mais 8,5 bilhões de anos. Tenha paciência. São várias e milhares de reencarnações. Mas como é que eu faço? Insista, Humberto. Por exemplo, para que nós possamos entender essa posse do Humberto, evidentemente que eu estou me reportando sempre ao Humberto, porque, por certo, vocês não têm essas dificuldades. Eu fico observando a minha vida. O Paulo, pelo menos, não tem. Eu fico observando a minha vida. Vamos trabalhar 20 últimas reencarnações. Você tem, Marcos. 20 últimas reencarnações. Para que eu pudesse conversar hoje sobre doutrina espírita, que vinha a ser filosofia, ciência, religião, psicologia transpessoal, para que nós pudéssemos conversar nesse nível, no mínimo eu tenho que ter um registro dentro de mim. Eu tenho que ter adquirido isso em algum local para que hoje eu pudesse partir, caminhar nessa estrada. Não é assim? Bom, se nas últimas 20 reencarnações, hoje essa 20ª aqui, eu estou simbolizando. Eu estou falando, então, que eu aprendi na 19ª uma noção de espiritualização. E agora eu estou navegando nos caminhos do espiritismo. É possível. Vamos ser mais otimistas. Como hoje eu já estudo há bastante tempo a doutrina espírita, então eu comecei a me interessar pelas coisas espiritualizadas na minha 18ª reencarnação. Na minha 19ª, pesquisei mais um pouco, e agora na 20ª, estou querendo me envolver mais com essa oportunidade que a doutrina espírita me dá. Tá bom. Ou seja, 18, 19 e 20. Estou aqui agora. Vamos fazer o seguinte? Vamos para a 17ª. Afinal de contas é inverno, está frio. Eu sou do sul do país e gosto muito do inverno. Estou mais otimista ainda. Vamos supor que essa veia começou a pulsar na minha 17ª reencarnação. Na 18ª já comecei a navegar. Na 19ª eu comecei a mergulhar. Eis que na 20ª eu dou largas braçadas porque eu leio literatura espírita. Graças a Deus, o meu despertar de consciente é pleno. Graças a Deus. 17ª foi um salto de qualidade em todas as minhas reencarnações. 17ª ficou 17 para trás. E nas outras, o que eu fiz? Sou eu. É a Idade Média. O que eu fiz? Saques. Eu fiz um monte. Abortos. E suicídio? Provavelmente. Paixões, seduções? Não tenho a menor dúvida. O mando religioso para domar os outros, escravizar os outros? Não tenho a menor dúvida, fui bom nisso. Fui útil nisso. E mais um monte de coisas que é melhor não falar. Então eu fico olhando que agora, quando eu converso, eu tenho essa dificuldade. Porque eu sou pleno. Chico me diz, o Cândido Xavier: Humberto, a morte nada mais é do que acessar o inconsciente e ter uma consciência mais abundante e plena. Então quer dizer, sim, que você é todo esse patrimônio. Olhem a minha situação. Nesse momento, quando eu falo, eu trago comigo a exposição com uma visão espiritualista da 17ª, da 18ª, da 19ª e agora espírita da 20ª. Mas eu trago 17 de coisitas más, horrendas, destrutivas. E eu sou isso. Eu tenho 17 que me empurram contra. E eu tenho 3 frágeis que me puxam a favor. Deixa eu trabalhar isso melhor. Agora, quando eu sair daqui e for embora para minha casa e pegar o meu carro, eu estou simbolizando. Quem vai comigo é esse patrimônio de 20.
quando você me fechar ali no trânsito, quem vai responder à fechada que você me deu é esse patrimônio dos 20. Não pode ser outra coisa. Sou eu. É o meu patrimônio. Então eu tenho comigo, no meu inconsciente, 17 reencarnações, na qual provavelmente as minhas mãos e os meus pés estavam atolados nos açudes mais terríveis do mundo, pulsando de forma animalizada, e tenho apenas 3 frágeis para dominar tudo isso. Então, quando você me fecha ali no trânsito, quando você me contraria, muda a televisão de canal, não aquece direito a comida, não passa direito a minha roupa, enfim, quando você não faz aquilo que eu desejo, eu jogo 17 e depois com 3 eu peço desculpa. Eu sinto muito, eu não tenho mais para dar. Não é porque eu sou mau. É que eu estou distante ainda, falta muito para mim. O meu patrimônio é muito largo em enganos. É muito frágil nas boas atitudes, na fraternidade. Me desculpem. Esse sou eu. Então eu tenho a posse de você. Eu quero disfarçar, porque socialmente estou parcialmente polido. Mas eu tenho a posse de você no meu peito. Olha o que eu passei. Aqui é uma casa espírita, né? Fraterna. Tá bom. Eu tenho uma filha. Tenho filhos, tenho uma filha. Quando ela nasceu, eu peguei aquela guria, é lá do sul, guria. Ela nasceu aqui, aquela menininha, aquela criança nos braços. E eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade de ficar com ela nos meus braços. Foi difícil. Porque ela era tão leve, tão franquinha, tão meiga, que eu tinha medo de machucar, meu braço assim tão esquisito. Eu tinha medo de machucar. Então eu pegava a minha filha com certos cuidados. Minha filha. E essa guria foi crescendo. Aí depois eu acabei comprando uma bicicleta para ela. Aquela que tem 2 rodas, mais 2 atrás. Bicicleta que tem um apoio. A Rosa sabe disso. E eu corria no condomínio, porque ela conhece minha filha. E eu corria no condomínio, depois de ter tirado as rodinhas de trás, com a minha filha. E os vizinhos já me achavam estranho, tiveram certeza. E eu corria o condomínio para minha filha não cair. Ela já tinha 9, 10 anos. E ela foi crescendo, sem me pedir licença, é verdade. O tempo passou. O tempo passou. Ela veio para a evangelização aqui na UEC, na União, né? O tempo passou. E a minha filha foi crescendo. E eu fui reclamando. Já arrumou teu quarto? Arruma esse cabelo. Olha as músicas que você está ouvindo. Olha a roupa que você está usando. Eu sou o pai. Minha filha. Até que o ano passado, essa guria fez uma coisa terrível comigo. Ela me chamou e disse assim para mim: pai, para você. Eu falei: o que é isso? É o convite da minha formatura. Ah, você já vai formar? Já. Parabéns. Quando é? Semana que vem lá na UFS, colação de grau, essas coisas. Você vai? Claro. E eu fui. Peguei aquele paletó, naftalina, e fui. Me arrumei e fui para a UFS. Cheguei lá no auditório, eu, a moça que está minha mulher, que até então era minha mulher, depois desse advento passou a estar minha mulher. Fomos, sentamos com os nossos filhos, fiquei olhando. Aí aquela menina, aquela guria, sem me pedir licença alguma, beijava as pessoas, abraçava as pessoas, se relacionava com as pessoas, me apresentava para as pessoas. E eu só olhava aquela guria. E ela não pediu licença uma vez. E eu fiquei olhando, depois ela me paga. É minha filha, é minha. Até que de repente, alguém pegou o microfone, lá no tablado, lá na frente. As outras pessoas chamaram ela, né? Entregaram o microfone para ela. Ela era a moça que fazia a coordenação e eu não sabia.
a oradora da turma. Aí ela começou a falar, as pessoas foram sentando, os professores foram sentando, e ela foi compondo, foi agradecendo, os alunos foram aparecendo, foram recebendo o seu diploma, e eu fui olhando, e ela falava. Até que quando chegou o final, faltava ela. E eu percebi que durante o tempo que os alunos ali iam pegando as suas colações, aparecia no data show a imagem, o agradecimento daquele aluno responsável, agradecendo o pai, a mãe e os irmãos pela formatura. Nisso começa a aparecer a minha foto lá, a minha imagem. Nem cabelos brancos eu tinha. Aí eu fiquei olhando e falei, poxa, era melhor naquela época. E ela começou a falar. Eu agradeço ao meu pai, eu agradeço à minha mãe, eu agradeço aos meus irmãos. Ela fez tudo isso na frente de todo mundo sem me pedir licença. Eu olhei e vi que não era a minha filha que estava ali. Eu vi que era uma mulher. Eu não percebi isso. Quando eu olhei e vi que não era a minha filha, era uma mulher que não me pedia licença e falava de mim. Eu acho que o ar-condicionado estava muito forte, porque eu senti que correu uma lágrima, acho eu, do meu olho, e eu não consegui segurar. Aquela menina, aquela guria, era uma mulher e não me pediu licença. E eu não tenho, a partir daquele instante, mais a posse dela. Aí eu fiquei me perguntando, e agora o que eu faço? Porque ela se formou, ela trabalha, ela não depende de mim para nada. Muito pelo contrário, pelo jeito que as coisas vão, eu vou depender dela. Estou apavorado já estou fazendo uma média, minha filha querida e amada. Estou assim, porque ela se fez mulher e não me pediu licença. E não depende de nada de mim. E agora eu vou desencarnar. A moça que eu conheço, que é médica, disse, olha Humberto, cuida da sua vida. Porque 2/3 dela já foi embora, 1/3 você tem pela frente. Trata de trabalhar esse 1/3 que você tem pela frente. Me disse isso. E eu olho para minha filha e vejo ela livre, jovem. E eu estou aqui. E eu estou sofrendo com isso. Porque eu densifiquei o amor que eu tinha por ela. Porque eu disse todas as coisas. E agora ela quer namorar, quer noivar, quer casar. E eu? Sem me pedir licença. Aí eu pude perceber, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, que as coisas materiais, os meus apegos materiais, não são tão acentuados, mas os meus apelos emocionais, afetivos, são grandes dentro de mim. Eu não tinha percebido isso das vezes anteriores que eu li o livro. Por que eu não me debrucei com uma caneta, com um lápis, e não estudei melhor? E fiz isso durante anos. Aí eu percebi que ela está minha filha, que eu estou o pai dela, e que eu não tenho mais a posse dela. E que eu vou partir, tudo indica primeiro do que ela. E eu preciso que na minha partida eu perceba a sensação de saudade no peito dela. Porque eu vou me sentir amado. Eu preciso disso. Se vocês não precisam, graças a Deus já transcenderam. Eu preciso. Por isso que agora eu trabalho o desapego dos meus sentimentos. Eu preciso fazer isso. Porque eu quero a minha liberdade. Eu quero a minha paz. Eu sei que, simbolicamente falando, eu estou tentando me espiritualizar. Tem apenas 3 reencarnações. Mas eu acho que eu posso conseguir. Sabe por que eu acho que eu posso conseguir? Porque sempre que a gente tenta realmente um grande feito, é possível a realização dele. Nós temos esse poder dentro da gente. Nós somos co-criadores, fala a doutrina dos espíritos. Todos nós somos. Basta que tenhamos coragem. E eu resolvi fazer isso. Não estou tomando mais posse de você. Eu respeito tudo que você pensa a meu respeito. Se você gosta, ótimo. Se você não gosta, ótimo também. Você tem esse direito.
Eu não quero mais corrigir o teu rumo. Eu não quero mais salvar você. Não quero mais reformar você. Quero salvar a mim. Quero corrigir o meu rumo. Quero corrigir a minha vida. Eu não quero mais te ensinar a viver. Eu quero ensinar o Humberto a viver. Eu quero fazer a reforma íntima do Humberto. Porque o meu pai vai cuidar de todos nós. Eu não sou pastor. Pastor é Jesus. Eu sou ovelha. Sou irmão. Preciso do teu ombro. E você precisa do meu com as minhas experiências. Desistir de lutar. É possível. Basta que para isso eu tenha coragem de dizer não, Humberto. Para, Humberto. Porque eu peguei o carro para ir embora agora à noite e quando você me fechou ali no trânsito, na pracinha, os 17 pulsaram junto com os 3. Mas esse terceiro está dizendo nesse momento, para, Humberto, não grita. Ele é frágil, ele não tem um grande bravo, mas ele tem um sussurro. E se eu quiser, eu posso ouvir. É no sussurro que a vida se faz. Um homem amargo, mal-humorado, caminhava na rua à noite. A noite era linda, linda, perfeita. A lua era enorme. Aquela lua que você tem a sensação, sabe a noite de outono? A noite de outono, eu acho que o outono é uma das estações mais belas. Mas nas noites de outono, parece que mesmo hoje, com a claridade, com o mundo externo pulsando, me parece que a lua, nas noites de outono, se você esticar a mão, você consegue tocar nela. E este homem fez isso. Ele caminhava e olhava para a lua. E ele tinha certeza que se esticasse a mão ia pegar a lua. Caminhava mais um pouco e olhava ao lado da lua. E percebia que também ali as estrelas eram muito próximas e que ele podia tocar em cada uma delas. Então ele para e fica contemplando a noite, a lua, as estrelas, o céu. E nesta época não tinha luz artificial. A luz que tinha eram pequenas lamparinas. Então era mais fácil de ver à noite. Ele olha, olha. Eis que de repente alguém esbarra nele. Quando alguém esbarra, por ele ser reconhecidamente uma pessoa mal-humorada, avessa, contrária, bruta, ele grita, você não me enxerga? E a pessoa para, e ele percebe que é um vulto feminino. A pessoa para, faz uma meia volta, seguindo o som da voz, e diz, não. Como você não enxerga? Eu não enxergo. Eu sou cega. Como você é cega? Eu nasci cega. Você não enxerga? Não, eu nasci assim. É? É. E esse homem, mal-humorado, irritado, bravo, faz isso que eu quero fazer. Ele faz uma viagem, um mergulho naquele instante, percebe a brutalidade da sua atitude e deseja reparar. E diz, você não enxerga? Já lhe disse que não. Você não vê a lua, não vê as estrelas, não vê o céu? Nada? Já lhe disse que não. Me permita pegar seu braço. Venha comigo, você passará a enxergar a partir de hoje. Como assim? Venha comigo, por favor, confie em mim. E ele pega o antebraço dessa senhora, dessa mulher, e leva até a sua casa, assim, sobe o primeiro e vai para o segundo andar. E os telhados da casa desse homem eram de vidro. E ele coloca essa senhora sentada, voltada, com a cadeira na direção da lua, esta lua que parece que ele conseguia tocar com a mão. Você não está vendo nada? Já lhe disse que não.
Aí ele, fecha os olhos então. Não preciso. Por favor, feche os olhos. E ela fecha os olhos. E ele levanta a tampa do piano e começa a dedilhar. Começa a dedilhar algo muito suave, muito profundo. E ela diz, eu estou sentindo algo tão estranho. Continue, continue. Eu não sei, mas parece que eu vejo a lua que o Senhor falou. Parece que eu vejo as estrelas que o Senhor falou. Continue. Você está vendo a lua, você está vendo o céu, você está vendo as estrelas. Nós espíritas sabemos que é a visão perispiritual. E naquele momento ela viu, com os olhos espirituais, perispirituais, a lua, o céu e as estrelas. E a partir desse momento, nós conhecemos Sonata ao Luar. Ludwig von Beethoven é o personagem. Se esse homem, que era arredio aos relacionamentos, conseguiu parar, abandonar a sua genialidade e ter um gesto de carinho, de retorno, por que eu não posso? Por que eu não posso? Por que eu não posso me desapegar das mágoas, das infidelidades, das seduções, das paixões? Por que não posso? Obrigado. Nossos agradecimentos ao nosso irmão Humberto. Vamos passar então para o Paulo encerrar fazendo a nossa prece. Queridos irmãos, queridos companheiros, coloquemos em nossa tela mental a figura do doce Rabi da Galileia, do nosso irmão maior, Jesus. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito poder e bondade, e agradeçamos pelo dom da vida. Agradeçamos ao Divino Mestre Jesus podermos estar aqui frequentando essa escola de vida que é o nosso planeta Terra. Agradeçamos a Jesus podermos estar aqui neste momento ouvindo esta palestra tão bonita que fala a respeito do seu Evangelho e que nos ensina como devemos caminhar, como devemos trabalhar para a nossa evolução espiritual. Peçamos a Jesus, peçamos à querida Mãe Maria de Nazaré, à espiritualidade maior, ao nosso patrono, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e sua equipe, que ao nos retirarmos para os nossos lares, possamos estar levando esse sentimento de paz, esse sentimento de amor, esse sentimento de fraternidade, e possamos estar distribuindo com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, enfim, que possamos estar distribuindo com todos aqueles que, como nós, tanto precisam. Que o Divino Mestre Jesus, a querida Mãe Maria de Nazaré, continue conosco, hoje, agora e sempre.
das mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, o fruto do teu ventre, Jesus, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e sempre, agora e sempre.